Quando Helena saiu pela porta naquela madrugada, Ricardo achou que ela voltaria. Achou que era apenas mais uma discussão, mais um momento de raiva, mais uma ameaça de separação. Porque algumas pessoas só percebem a gravidade da perda quando o silêncio começa a morar dentro da casa. E nos primeiros dias, ele ainda acreditava que podia resolver tudo. Mandava mensagens, ligava, ficava olhando a foto dela escondido. Mas Helena não respondia. Porque dessa vez, ela não estava tentando assustar ninguém. Ela estava tentando sobreviver. E foi só depois da separação que Ricardo começou a enxergar tudo aquilo que passou anos fingindo não ver. Mas já era tarde. Porque existem dores que, quando cansam o coração, não deixam mais espaço para recomeço. Hoje, você vai ver o que aconteceu depois do fim. E talvez essa parte da história seja ainda mais dolorosa. Porque perder alguém lentamente machuca mais do que perder de uma vez. A casa virou um vazio. Nos primeiros dias sem Helena, a casa ficou estranha, silenciosa demais. Ricardo chegava do trabalho e não tinha ninguém esperando. Não tinha conversa, não tinha risada, não tinha vida. Só o eco dos próprios pensamentos. E foi aí que ele percebeu algo assustador. Helena era a paz daquela casa. Mas agora, até o sofá parecia frio. Até o quarto parecia pesado. Até o cheiro dela no travesseiro começou a virar sofrimento. E Dona Célia continuava tentando agir como se nada tivesse acontecido. Dizia: ela exagerou. Mulher dramática. Uma hora volta. Mas Ricardo começou a sentir algo diferente pela primeira vez. Incômodo. Porque no fundo, ele sabia. Helena não foi embora por impulso. Ela foi embora depois de anos sendo destruída em silêncio. As mensagens não respondidas. Toda madrugada, Ricardo pegava o celular. Escrevia: me desculpa. Vamos conversar. Eu posso mudar. Mas Helena visualizava. E não respondia. Porque existem desculpas que chegam tarde demais. E quanto mais silêncio ela dava, mais Ricardo entendia o tamanho do erro dele. Ele começou a lembrar de tudo. Dos jantares. Das humilhações. Das vezes em que viu Helena chorando. Das vezes em que escolheu não se posicionar. E talvez o arrependimento seja isso. Assistir mentalmente todas as vezes em que você poderia ter salvado alguém. Mas ficou em silêncio. Helena começa a desmoronar. Mas enquanto Ricardo sofria de culpa, Helena sofria de exaustão emocional. Porque sair não significou paz imediata. Ela passou noites chorando. Teve crises de ansiedade. Se perguntava se tinha feito a escolha certa. Porque pessoas emocionalmente machucadas começam a duvidar até da própria dor. Ela lembrava dos momentos felizes, das viagens, dos abraços, do homem que Ricardo foi no começo. E isso destruía ela por dentro. Porque o mais cruel dos relacionamentos ruins é quando ainda existe amor. E Helena ainda amava ele. Só não conseguia mais sobreviver naquele casamento. A doença da mãe. Então algo aconteceu. Dona Célia passou mal. Foi internada às pressas. E Ricardo ficou desesperado. Passou dias no hospital. Dormindo em cadeira. Vivendo medo. Sentindo culpa. E numa daquelas madrugadas frias de hospital, ele percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Ele passou a vida inteira tentando salvar a mãe. E perdeu a mulher que amava no processo. Porque amor sem limites saudáveis também pode destruir vidas. E sentado naquele corredor vazio, Ricardo chorou pela primeira vez de verdade. Não pela separação, mas porque finalmente entendeu o tamanho do sofrimento que causou. O encontro. Semanas depois, Helena apareceu no hospital. Ela soube da internação por conhecidos. E apesar de toda a dor, foi. Quando Ricardo viu Helena entrando pelo corredor, o mundo dele parou. Ela parecia diferente. Mais cansada. Mais fria.
mais distante emocionalmente. E talvez isso seja o mais triste. Quando alguém que te amava já não consegue mais se aproximar da mesma forma. Ricardo, chorando, disse: Eu destruí tudo, né? E Helena respondeu baixinho: Não foi num dia só. Aquilo acabou com ele. Porque era verdade. O casamento deles não morreu naquela separação. Morreu aos poucos. Em cada silêncio. Em cada omissão. Em cada lágrima ignorada. O pedido mais doloroso. Na saída do hospital, Ricardo segurou a mão dela e perguntou: Existe alguma chance da gente voltar? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos cheios de lágrimas, e respondeu: Eu ainda amo você, mas amar alguém não apaga aquilo que a pessoa fez com você. Existem frases que quebram alguém por dentro, e aquela destruiu Ricardo completamente, porque pela primeira vez ele entendeu algo que muitas pessoas descobrem tarde demais. O amor não morre primeiro. A esperança é que morre. O final mais triste. Meses passaram. Dona Célia melhorou. Ricardo tentou mudar. Tentou terapia. Tentou reconstruir a própria vida. Mas Helena nunca voltou. Porque algumas dores deixam marcas profundas demais. E numa tarde chuvosa, Ricardo viu Helena atravessando a rua. Ela estava sorrindo. Mais leve. Mais viva. Mas não estava sozinha. E naquele instante, ele entendeu. A vida tinha seguido. Sem ele. Ricardo ficou parado observando, com os olhos cheios de lágrimas. Porque finalmente percebeu que perdeu a única pessoa que realmente amou, tentando nunca desagradar outra. Final emocional. E talvez essa história exista para lembrar uma coisa muito importante. Casamentos não acabam apenas por traição. Muitos acabam por omissão, por falta de coragem, por silêncio, por abandono emocional. Porque quando alguém implora por proteção e recebe indiferença, o amor começa a morrer lentamente. E no final, o arrependimento mais doloroso não é perder alguém, é perceber que você perdeu, porque nunca teve coragem de defender quem te amava. E se essa história mexeu com você, então se inscreve agora no canal Dor Real, porque aqui, cada vídeo é uma história que muita gente vive, mas quase ninguém tem coragem de contar. Relacionamentos destruídos, silêncios dolorosos, perdas, traições emocionais, e aquelas feridas que as pessoas escondem atrás de um sorriso. Então ativa o sino, porque a próxima história pode tocar exatamente numa dor que você nunca conseguiu explicar. E me responde aqui nos comentários. Você acha que um relacionamento consegue sobreviver quando uma pessoa nunca se sente defendida? Sua história pode ajudar alguém que está sofrendo em silêncio agora. E lembra disso. Às vezes, o vídeo que você compartilha hoje é exatamente o abraço que alguém precisava receber.